Pare de culpar o algoritmo pelo seu descaso. Que as redes sociais trabalham com base na superficialidade, isso é um fato posto, não dá para negar. E a verdade é que qualquer um que queira enxergar já sabe disso. Vou te dar um exemplo disso. Todos os dias, quando eu vou postar o vídeo da reflexão, eu recebo um alerta no meu celular. O seu Reel tem mais de 3 minutos. Não vai ser entregue, não vai ser recomendado para novos usuários. Tem certeza que você quer postar? E aí tem 2 botõezinhos embaixo. Compartilhar para eu postar assim mesmo, ou embaixo para editar o vídeo. Todo dia, quando eu vou postar a reflexão, o Instagram me diz, olha, seu vídeo está longo demais. Ninguém quer ver um vídeo tão grande assim. Você tem certeza que você vai insistir em postar essa infinidade de vídeo? Ou você quer uma ajudinha para reduzir esse conteúdo? Corta só um pedacinho. Se você postar menos, eu mando para mais gente. Se o seu vídeo não tiver mais do que 3 minutos, eu vou mandar para outras pessoas assistirem, gente que nem te conhece. Eu confesso que algumas vezes eu já me vi postando os vídeos e eu fiquei pensando, gente, pra que eu tô... Será que alguém está assistindo isso? Será que alguém está vendo esses vídeos? Será que alguém vai ver esse vídeo até o final? Será que isso vai fazer diferença na vida de alguém? E eu insisto, e eu continuo aqui postando, porque eu acredito profundamente que se eu tiver 1 ou 2 pessoas que estão vendo esses vídeos, que estão sendo edificados por eles, que estão amando mais a palavra de Deus, que estão se sentindo estimulados a ler, a estudar, a sair além do rasinho, a pensar sobre coisas mais profundas de Deus, já valeu a pena. Mas a verdade é que o mundo todo, e o sistema, o algoritmo de todas as redes sociais, trabalham com base na sua superficialidade, para alimentar o seu desinteresse, o seu descaso, e contando com isso, é que eles te seguram o dia todo no celular, sem que você obtenha nada de novo. Você passa o dia todo consumindo informação, rodando o feed, passando a tela, às vezes sem aprender nada de novo. Você já parou para pensar sobre isso? Tem uns conteúdos que aparecem para mim no Instagram que me revoltam, porque às vezes, e agora isso é a moda, e quando vem essa febre todo mundo começa a postar conteúdo assim, agora é o tal de gente postar um conteúdo de uma outra pessoa, só bota a carinha dela ali no fundo, no cantinho do vídeo assim, olha o que ele disse, me diz aqui o que você pensa sobre isso. A própria pessoa não disse absolutamente nenhuma vírgula sobre aquilo. Ela não produziu nada, ela não pensou nada, ela não fez nada. Ela pegou um outro conteúdo, às vezes tão superficial e absurdo quanto, e ela diz, me diz aqui no comentário o que você pensa. E você passa o seu dia todinho em vídeos rápidos, com menos de 3 minutos, porque senão as pessoas não vão ficar aqui, consumindo bobagem, rindo de besteira. Gastou seu dia, passou sua vida, e você não cresceu em nada, não aprendeu nada. Isso é verdade para muitas das áreas da vida. E tem sido verdade, tristemente, tem sido uma verdade para muitos cristãos em relação à sua jornada de vida espiritual. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Não foi o algoritmo que te fez assim. O algoritmo não te obriga a ser assim. E não foi agora, com as redes sociais, que as pessoas começaram a ficar superficiais. Esse descaso, essa desatenção, essa displicência é algo que é sedutor e faz parte dessa nossa natureza humana caída. Essa desatenção, esse desinteresse pelas coisas de Deus, não começou agora, quando as pessoas começaram a rolar o feed. Isso só foi intensificado. Se existe um mecanismo cerebral que foi destrinchado pelas redes sociais e que faz com que você fique aqui, sempre em busca da próxima descarga de emoção, qual será o próximo conteúdo, o próximo vídeo, a próxima risada, e que te fazem consumir uma tarde sem ver o tempo passar. Antes de tudo isso, as pessoas já estavam perdidas nas superficialidades. Me lembro uma vez conversando com uma pessoa e ela me disse, mas você não acha que as pessoas já têm Bíblia demais, já sabem de Bíblia demais? Quanto mais eu converso com os cristãos, quanto mais eu converso com um crente sobre coisas profundas, mais eu chego à conclusão de que não. As pessoas não sabem demais de Bíblia, muito pelo contrário. Cada vez mais eu chego à conclusão de que os crentes sabem cada vez menos de Bíblia e precisam mais. Você precisa mais de Bíblia. Você precisa de mais conhecimento, de mais entendimento das coisas de Deus. Mas para isso você precisa romper
esse ciclo de displicência, de desinteresse, de descaso com as coisas de Deus. Hoje a nossa leitura nos alerta para o perigo disso e nos faz refletir sobre como esse problema é muito mais antigo, às vezes, do que a gente percebe. Hoje nós lemos um texto de Hebreus, capítulo 5, 6, 7 e 8. E um trechinho do capítulo 5, essa passagem do capítulo 5 para o capítulo 6 de Hebreus, me chamou a atenção quando ele diz assim: olha, há muito mais que gostaríamos de dizer a esse respeito, mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura, já deviam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que lhes ensine, que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Olha, eu tenho coisas, olha o que o autor está dizendo, eu tenho coisas mais complexas, mais profundas, que eu gostaria de ensinar para vocês. Mas são coisas difíceis de explicar. Já são difíceis, naturalmente difíceis de explicar, mas são especialmente difíceis porque vocês são displicentes, porque vocês são preguiçosos, porque vocês são desleixados, desatentos, descuidados, porque vocês não estão interessados nas coisas de Deus e vocês não são cuidadosos com o que vocês ouvem. Se tornaram displicentes acerca do que ouvem. A essa altura da vida de fé de vocês, já era para vocês serem capazes de ensinarem outras pessoas e vocês ainda estão dependendo de que alguém venha e ensine o básico para vocês. Ele continua: ainda precisam de leite, não pode ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Vocês estão se alimentando de leitinho, ao invés de um alimento sólido, que já deviam estar desfrutando dele. O problema é que vocês estão desleixados, descuidados, são preguiçosos com aquilo que vocês ouvem. Comece a educar o seu algoritmo. Comece a dizer para o seu celular quem é que manda nessa vida, que conteúdo é esse que você vai consumir, o que é que interessa para você. Eu me recuso a acreditar que um crente seja capaz de dizer que não consegue ouvir uma mensagem de mais de 15 minutos, porque o mundo agora é assim, a gente não consegue mais se concentrar. Quebre esse ciclo de superficialidade. Busque mais, deseje mais, ame mais ao Senhor, ame mais a palavra de Deus. Se você não consegue, então trabalhe até conseguir. Porque é esforço, é suor mesmo. É difícil você conseguir se dedicar por longos períodos para o estudo? É claro que é, não estou dizendo que não é. Mas como todo o resto das coisas da vida que valem a pena e que são difíceis, é uma questão de prática. Ninguém começa lendo um livro de 1000 páginas. Você precisa começar por algum lugar. Mas enquanto tudo que você lê são descrições de posts superficiais, você nunca vai conseguir ler um livro. Enquanto tudo que você consome é gente dizendo: olha o que o fulano disse aqui, me diz o que você pensa sobre isso. Você nunca vai ser capaz de discutir coisas verdadeiramente profundas. Entende o que eu estou dizendo? Rompa esse ciclo de descaso com o que você ouve. Comece a dizer para o seu algoritmo, para o seu celular: ó, isso aqui não me interessa não. Todas as postagens, você vai ver que tem uns pontinhos assim, uns 3 pontinhos, enfim. Em algum lugar na publicação, tem um lugar que você pode clicar lá e você pode marcar assim: não tenho interesse. Esse conteúdo não me interessa. Então quando aparecer aquela postagem daquele pregador safado, quando aparecer aquele videozinho besta, aquele conteúdo que não agrega nada na sua vida, vai lá, clica lá, coloca não tenho interesse, não tenho interesse. Quando aparecer um bom conteúdo de mensagem com substância, mensagem profunda que edifica a sua vida, vai lá, curte aquela publicação, você vai dizendo para o seu algoritmo: ó, aqui não. Aqui quem manda no conteúdo que eu consumo, quem manda no que eu ouço, sou eu. E eu quero coisa profunda. Ainda que o algoritmo esteja dizendo para o resto do mundo: ó, vai por mim, vocês não querem nada com mais de 3 minutos? Você pode dizer para o seu celular, para o seu algoritmo: não importa, eu quero. Eu vou consumir esses conteúdos. E se envolva e se dedique para cuidar daquilo que você ouve. Enquanto você só se dedicar às superficialidades, você nunca vai se tornar
um mestre, você nunca vai ser capaz de ensinar nada para ninguém, vai estar sempre dependendo de alguém que te ensine as coisas mais básicas sobre Jesus. E se esse ano de trabalho aqui tiver um único fruto na sua vida, eu já me dou por satisfeito. O meu interesse, meu único interesse com isso aqui, é que você ame cada vez mais a palavra de Deus e você deseje mais conhecer dessa palavra. Que você se sinta inspirado a ler e a buscar mais e a conhecer cada vez mais dessa palavra, de modo que ela transforme a sua vida, de modo que você a compreenda e possa ensinar para outros e contagiar a outros e outros e outros. Nós, enquanto cristãos, nunca poderemos saber demais da palavra de Deus. Nunca saberemos o bastante para dizer, eu não preciso mais. Você sempre precisa mais da palavra. E sempre vai ter alguma conversa mais profunda, ainda mais profunda que você possa ter. E são essas conversas que de fato mudam sua vida. Não se deixem levar por essa conversa fiada dos superficiais que dizem, tem gente que gosta muito de ficar discutindo coisas muito abstratas, coisas muito difíceis que não fazem diferença real na vida de ninguém, na vida real das pessoas. Enquanto você se deixa levar por isso, as pessoas que estão realmente dispostas a terem conversas profundas são as que estão dominando você, são as que estão dominando a sua mente. Você acha que essa galera que te vende conteúdo superficial não passou muito tempo refletindo profundamente sobre como controlar você e monetizar em cima da sua superficialidade? Você não acha que esses que distorcem a fé, que ensinam conceitos contrários à palavra de Deus, que enganam multidões de pessoas, não estão passando tempo e tempo refletindo sobre como manipular você na sua superficialidade? Aqueles que te vendem superficialidade estão profundamente investidos nisso. E enquanto você não investir na sua profundidade, no seu conhecimento profundo das Escrituras, você vai ser sempre ensinado por alguém, vai sempre depender de alguém e vai sempre correr o risco de ser levado por alguém que não ama o Senhor como deveria amar, que não é fiel à palavra como deveria ser. Por isso, para que você possa desfrutar dessas coisas mais profundas, esses assuntos que gostaríamos de ensinar, mas que você talvez não seja capaz de entender, busque mais. Pare de culpar o algoritmo e assuma a responsabilidade pelo seu descaso. E se envolva, e deseje, e busque mais conhecer ao Senhor. Ele, no capítulo 6, ele continua dizendo, portanto, vamos fazer o que então? Deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Então pare de ficar só no rasinho, só no básico. Deixe de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo. Tem crente que passa 30 anos na igreja e tudo que ele sabe sobre o evangelho é aquela descrição da pulseirinha lá com as 5 miçanguinhas do ponto de salvação, porque Deus me ama e eu sou pecador e eu tenho que me arrepender. Gente, isso é muito bom, isso é muito útil, tem o seu lugar quando você vai compartilhar o evangelho com alguém, mas se você, com 30 anos de igreja, com 10, sei lá, com 5 anos de igreja, se tudo que você aprendeu de evangelho é aquela descrição das miçanguinhas, na boa, você não aprendeu nada sobre o evangelho. E enquanto nós não ultrapassarmos essas discussões básicas sobre a fé, sobre os pontos mais básicos sobre Cristo, e avançarmos em direção a conteúdos de fato maduros, em busca, sigamos em frente em busca da maturidade no nosso entendimento, você nunca vai ser de fato transformado na profundidade do seu ser. E você vai estar sempre deixando passar coisas que seriam incríveis e transformadoras para a sua vida. No verso 3 ele diz, se Deus permitir, avançaremos para um maior entendimento. Você e eu deveríamos desejar, ansiar por um maior entendimento das coisas de Deus e não nos limitarmos ao mínimo, nos limitarmos ao básico. Quanto mais curta essa mensagem, melhor. Quanto mais rápido, melhor. Quanto mais prático, mastigado, e eu puder entregar tudo pronto para que a pessoa nem tenha que pensar, melhor. Não é isso que a palavra de Deus, não é para isso que a palavra de Deus nos chama, não é a isso que ela nos convoca. Tem coisas muito mais profundas que você poderia e deveria estar recebendo se não tivesse perdido na sua displicência, na sua preguiça, no seu descaso, no seu desinteresse, na sua desatenção. Então,
Quebre esse ciclo. Rompa com o vício do algoritmo que te limitou a conteúdos de 3 minutos e que não te deixa ir além da página 10 de um livro qualquer. Ame essa palavra, ame a verdade de Deus, as coisas do Senhor, e se envolva com dedicação, com empenho. Deixe de lado os ensinamentos mais básicos. Não porque eles não são importantes, mas porque você já aprendeu e uma hora você tem que seguir em frente. Isso não é sobre negar os conceitos básicos em relação a Jesus, mas é entender que eles têm o seu lugar, eles são básicos, eles são introdutórios. É só o começo. Eu preciso seguir na direção de coisas maiores, mais profundas. Que Deus nos permita avançar para entendimentos ainda maiores. É sobre isso, e esse é um alerta que ele faz justamente quando ele está trazendo uma reflexão profunda sobre quem Jesus é, que é a essência desses capítulos que nós lemos. Aqui ele vai trazer, por exemplo, a reflexão sobre como Jesus, ele é o nosso grande e maior sumo sacerdote. Ele vai dizer, por exemplo, olha, os sacerdotes humanos, né, os sacerdotes, eles eram, no início do capítulo 5, ele diz, né, todo sumo sacerdote é um homem escolhido para representar outras pessoas nas coisas referentes a Deus. Se antes havia o sumo sacerdote para representar a humanidade, para representar o homem diante de Deus, em Jesus, isso é levado a um outro nível. Porque os sacerdotes humanos, eles eram falhos, eram pecadores, eles tinham que fazer sacrifícios, oferecer sacrifícios por eles mesmos, porque eles eram pecadores. Em Jesus, não. Em Jesus nós temos o sumo sacerdote. Ele que não tem pecado, ele que é perfeito, e ele que vive para sempre, e portanto é sacerdote para sempre. Se essa linhagem de sacerdotes humanos foi longa e repleta de nomes, agora ele é muito maior, é superior, é o último sacerdote, o grande sacerdote. Em Jesus nós temos uma aliança superior, baseada em promessas superiores, porque ele é o ápice dessa revelação de Deus e ele é o nosso grande e último sacerdote de que todos nós precisamos. Ele é capaz de salvar a todos de uma vez por todas, ele vive para sempre, intercede para sempre em nosso favor. Ele é santo, ele é irrepreensível, ele fez todas as coisas, ele fez todo o sacrifício de uma única vez. Existe algo muito maior, muito melhor em Jesus. Agora, enquanto a gente estiver limitado às nossas conversas rasinhas, a gente vai estar lá discutindo as coisas que são meramente humanas. Num dos trechos ele diz, olha, o serviço sacerdotal que eles realizavam, falando sobre os sacerdotes humanos, era apenas uma representação, uma sombra das coisas celestiais. Muitos crentes passam a vida discutindo a vida espiritual, a vida religiosa, simplesmente baseado em coisas que são sombras de realidades espirituais muito maiores. Estão discutindo as superficialidades da igreja, estão discutindo coisas menores, de rotina, de ritos, sem entender as coisas de verdade profundas, que só vamos encontrar em Jesus. E ao entendermos a profundidade de Jesus. Não se limite ao pouco, não se limite ao superficial e pare de culpar o algoritmo pelo seu desleixo, pelo seu descaso, pela sua superficialidade. Peça perdão a Deus, peça perdão pelos seus pecados, peça perdão pela sua preguiça. Ame a palavra de Deus, deseje cada vez mais dessa palavra e se dedique ao Senhor. Deseje coisas maiores, se dedique por um entendimento maior. Sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa ser abençoado por essa reflexão, que queira refletir sobre isso. E vamos juntos, vamos lendo a nossa palavra, leia a sua Bíblia e volta aqui para a gente refletir a cada dia sobre as lições que nós temos extraído da palavra de Deus e busque bons pregadores, busque bons ensinos profundos, reais, que vão edificar a sua vida. Deus te abençoe. E até amanhã.